Começando mais um episódio do Porta 443. Para você que curte tecnologia e sabe muito bem a porta por onde entrar. Aí para me acompanhar nesse episódio especial, para falar de um assunto que eu adoro, que é comunicação, Daniel Parra. Fala, Fabião, tudo bem? Mais uma vez ao seu lado. Muito grato de estar aqui, cara. Nosso podcast está voando, hein? Ainda, hein? Está voando. A gente começou engatinhando e agora as coisas estão acontecendo. E como você abriu, eu repito, esse tema é fabuloso, né? Fabuloso. E ninguém melhor para estar aqui com a gente hoje do que Mariana Guazelli, cara. Uma pessoa que eu conheço há anos, é super querida no mundo dela, é mentora de comunicação, atriz e palestrante. Tudo bem, Mari? Que honra estar aqui, Dani. Que delícia te reencontrar. Obrigada, Fábio, por me receber também. Estou empolgada para ter esse tempo de mesa com vocês e falar de comunicação, que é a paixão na minha vida. Maravilha. Muito bom, Mari. Olha, para mim eu sou suspeito para falar que eu adoro comunicação. Quando a gente ficou sabendo que você vinha para cá, nossa, eu fiquei super empolgado, né? Aqui é um podcast de tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela amplifica as coisas. Conta um pouco da sua trajetória e como a tecnologia ela trouxe essa amplificação para você, Mari. Fábio, eu iniciei o curso Eu Sou, que é uma metodologia que eu desenvolvi para pessoas que buscam desenvolvimento comunicacional através de técnicas de improviso e jogos teatrais, que eu criei quando eu fiz uma iniciação científica na Faculdade de Letras e juntei com tudo que eu aprendi na Faculdade de Teatro. Ah, que legal. E em 2015 criei o curso Eu Sou e passei a ajudar pessoas que tinham muito medo de falar em público. Uhum. E eu conhecia tanta gente Nossa. tão legal, com um conteúdo tão precioso, pessoas à minha volta que não colocavam para fora. E aí eu via que aquele legado não ia ficar no mundo. Eu, vem cá, que todo mundo precisa te conhecer. Precisamos saber o seu ouro, né? Conte para nós. Exatamente, foi o impulso que eu tive para fazer o curso. De 2015 até 2019, eu fui muito resistente. Só presencial, não faço nada online, não dá certo, não quero. É olho no olho. Aqui só. E em 2019, eu recebi uma proposta de uma empresa de consultoria para treinar 10 mil colaboradores de uma empresa. 10 No mil. presencial vai ficar complicado de fazer, né? Era treinar 10 É um mil estádio de pessoas. futebol, praticamente, né? Uhum. E eram estados diferentes, era inviável financeiramente estar em todos esses lugares. Sim. E ela se interessou muito pela minha metodologia, a forma divertida com que eu desenvolvo as pessoas. Eu topei o desafio e fizemos esse projeto, que durou 4 meses. E foi tão enriquecedor, a gente teve tantos resultados positivos, que eu falei, tecnologia está ao meu favor. Ó, Vou aproveitar e usar desse mecanismo para alcançar mais pessoas, porque foi muito bacana eu poder me comunicar com pessoas do Brasil inteiro. Sim. E a partir daí, já há quase 6 anos, eu faço mentoria particular online, dou palestra online e o curso também. Olha aí, se não fosse a tecnologia, né? Ia ficar difícil, né? Pois é. pois é, não, você vê, às vezes a pessoa não enxerga isso, né? Quem tá super acostumado a trabalhar ali no tete a tete, ela não consegue imaginar a tecnologia integrada a isso e aonde você pode chegar, né? Sem Poxa, dúvida. você imagina viajar, o desgaste, o cansaço, para estar para lá e para cá. E às vezes numa reunião você já atende 10 mil pessoas. Claro que não foi assim, mas estou colocando aqui como que se fosse, né? Agora, Mari, uma boa comunicação ainda é um diferencial, porque assim, no passado era um diferencial, né? Você via aquelas pessoas que se destacavam pela comunicação, mas eram poucas pessoas. Agora o mundo está super automatizado. Então, aquela pessoa que ainda não entende, nós sabemos que é necessária, né? A boa comunicação, mas aquela pessoa que não entende isso, qual que é a sua opinião sobre? É uma pena as pessoas não investirem na comunicação e deixar esse ouro que você comentou de lado, porque o conteúdo morre com ela. Sim. E ela não consegue compartilhar aquele pensamento que é o único. Eu brinco que existe a história de Romeu e Julieta.
Se uma mulher for interpretar a Julieta, pode interpretar 1, 2, 3 mil. Nunca vai ser a mesma. E da mesma forma são as pessoas. Quando você vai falar sobre um assunto, nunca vai ser igual. Você pode trabalhar no mesmo lugar, ter a mesma formação, mas cada um vai colocar um pouco de si. E as pessoas que aprendem a se comunicar, elas vão dar um pouco de si e do conteúdo. E a boa notícia é que a comunicação ela pode ser treinada. Tem gente que fala, puxa, eu não tenho o dom de falar em público. Ah, pra mim não dá. Fulano, nossa, ele fala tão bem, ele nasceu com isso. Não é dom, né? Não é dom, dá pra ser treinado. Claro que tem pessoas que têm uma predisposição. Por quê? Porque elas não têm medo de falar. Por que elas não têm medo? Porque elas já estão seguras, tem muito a ver com autoconhecimento. Exato. E essa insegurança, esse medo e essa timidez, sabe como eu chamo? De ego. Ego? Vou ser polêmica agora. Aí, ó, tá vendo? Vou ser polêmica. Atenção, hein? Olha, Hora eu da ia polêmica. dizer que eu tenho um pouco disso em mim. Mas sabe por quê? Eu sempre fui de tecnologia. E tecnologia é muito lógica. Então, por exemplo, você comentou uma coisa super engraçada agora, porque passou na minha cabeça o seguinte. Quando eu estou na empresa, eu tenho que falar sobre a lógica. E a lógica, ela é a mesma sempre. Então, geralmente, eu sempre me comunico com as pessoas da empresa da mesma forma, porque aquilo é lógico. Então, sair desse ambiente para um ambiente realmente assim de uma comunicação mais aberta, para mim é complicado. Pode parecer que não, mas tem pessoas que sofrem com isso. Eu sou uma delas. Não é fácil, não. Eu mesmo, eu acho que eu me comunico razoavelmente ok, por conta que eu sempre trabalhei com vendas. Eu, desde os meus 16 anos, eu comecei a trabalhar com vendas vendendo CD na escola, cara. A gente fazia lista de CD personalizado na escola. Olha aí. Olha. E encaixava pro pessoal lá na hora do pátio, assim, me dá a lista aí que eu vou te trazer um CD personalizado. Na época era 10 pau, bicho. Cara, eu Era queria um dinheiro. só fazer um detalhe, só um detalhe assim super importante para você que é de uma geração mais nova. CD, bate no Google aí você vai ver o que é. E CD personalizável, assim, era crime. Mas tudo bem, né, Exato. Já faz tempo, já prescreveu, inclusive. Usava o Nero Express, você lembra desse software? Poxa, era maravilhoso. Então, a gente começou eu tinha que oferecer isso, porque eu não ganhava mesada dos meus pais. Então, eu comecei a tomar muito não. O não me ensinou a falar mais. E aí, eu virei vendedor, virei gerente, e aí foi, né? Mas, realmente, a questão lógica, é um público que eu trabalho, Mari, e acho que essa história que você teve junto a essa companhia com 10 mil pessoas, né? Acho que você pode até falar um pouquinho sobre isso. Meu público é um público técnico. E aí esse cara, ele faz grandes trabalhos e o prazer dele tá no quê? Fazer a coisa funcionar. É isso. Agora, ele não sabe comunicar isso pro cliente dele. Muitas vezes ele trabalha que nem um doido, passa cabo, se mata, escada, sol, trabalha sozinho, isolado, né? E não ganha dinheiro. Às vezes ele troca o almoço pela janta. Acontece, cara, Acontece acontece. Eu já passei por isso, né? Tinha épocas que eu falava para os donos de empresa que eu atendia, eu falava, olha, não tá funcionando? Tá funcionando, então eu não preciso te explicar, tá funcionando. E não era questão de ego, é porque eu não sabia falar. Era mais ou menos isso, né? Eu brinco essa questão de ego para chamar atenção mesmo. Claro, eu sei. Porque eu sei que o pessoal gosta de uma polêmica e uma palavra mais forte. O que acontece é que a gente não gosta que o outro pense mal da gente. Sim. A gente busca validação o tempo inteiro, a gente quer Isso é uma acertar. verdade. E quando a gente se vê numa situação exposto em que a gente pode ser julgado, bate um medo. Sim. E eu sempre falo, o único problema de não ter uma boa comunicação é se você for falar de algo que você não tem domínio, se você não sabe o conteúdo. Mas se você sabe e não se importar com o que as outras pessoas vão achar de você, tá ótimo. O bom comunicador não é aquele que usa palavras difíceis, um vocabulário coloquial. Não, é aquela pessoa que se faz entender. Então Sim. é que a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, vai chegar no outro com clareza. Clareza, de forma Me fiz clara. entender? Sou um bom comunicador. Se eu usei gíria, se eu falei uma palavra errada, o que for, a comunicação chegou? Beleza. E aí, claro, a gente vai adaptar para o local que a gente está e com quem a gente está falando. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, nesse mundo tecnológico, né, Mari? Reuniões online.
Hoje é uma coisa que acontece todos os dias em todas as empresas com muita gente. A postura das pessoas em reuniões online. Eu já estou me arrumando. Já vamos aqui. falar então de assunto polêmico, Só um é a minutinho. postura das pessoas em reuniões online. Como que através do seu treinamento você consegue corrigir ou você poderia dar alguma dica para quem está acompanhando a gente? Qual a diferença que faz a postura nas reuniões online? Fábio, que assunto bom, porque eu vou dar dica para vocês que estão assistindo, dicas práticas que vão fazer toda a diferença. Quem nunca entrou numa reunião e tem alguém Nossa, quando a câmera tá ligada. corpo mole, com um cabelo todo desgrenhado, que não tomou banho. Nossa, aí é demais. Gente, dá uma aflição, porque o que que acontece? Mesmo quando a pessoa tá parada, ela tá comunicando. Olha, Porque isso é o nosso importante. corpo é responsável por 56% da nossa comunicação. Então, mesmo sem dizer uma palavra, você está comunicando. Parado, você está comunicando. Com a sua roupa, com a sua expressão, até com o enquadramento. Primeira dica: centralize a câmera para que você fique no meio e que não sobre muito teto. Eu brinco que é da cabeça ao final da imagem. Sobrar um pouco, não muito. Tem pessoas que ficam assim, ó, tô me vendo ali, ó. E sobra muito, tá vendo? Sobra muito. Ou fica muito para um lado, ou fica muito para o outro. Primeiro, centraliza, tem uma boa iluminação que venha da frente e faz com que as suas mãos estejam à mostra. Lembre-se, olhe para a câmera. E essa dica vale para você que grava vídeo, porque as pessoas têm a tendência de gravar o vídeo selfie Se vendo. se olhando. Aí, ao invés de você dar a impressão que você está olhando para a pessoa, é como se você estivesse aqui, ó. Tá vendo que vocês não estão vendo o meu olhar? Tato visual zero, né? Zero. Zero. E quando você olha para a câmera, a pessoa que está do outro lado, ela vai se sentir perto de você, porque o olhar conecta. Deixe suas mãos à vista, porque elas vão complementar a sua comunicação. Porque as nossas mãos, elas vão ajudar na nossa fala. Seja com numeral, um tamanho, uma distância. Tudo vai complementar. Deixa sempre um copo de água. Aí você vai falar, o que tem a ver com comunicação? Meu amor, se essa boca seca, você vai ficar assim, não vai conseguir falar e vai atrapalhar totalmente a sua comunicação. Então é importante a postura e lembrar que mesmo se você não estiver falando, se você estiver parado, você está comunicando. Postura. Postura. Nada de ombro para dentro, porque vai parecer que você é muito inseguro, tá acuado. E nem aquele peito de pombo, porque vai parecer que você é prepotente. Cabeça Parece mesmo. não muito baixa, parece que tá tímido, e nem muito alta, muito altivo. Sempre neutro. Olho no olho. Põe a câmera na altura dos seus olhos. Não tem erro. Ó, dicas de ouro, hein, Fabião? E ela disse que ia dar uma só, ela já deu uma aula aqui Puta, pra deu gente, uma aula né? de posicionamento. Deu uma aula. Deu uma E aula. vamos lá, Mari, você falou assim, ó, a comunicação não é um dom, é algo treinável. E você já deu diversos exemplos pra gente de uma comunicação digital. Lá no seu curso, ou na sua vivência mesmo, essa comunicação, ela difere para ambientes? Como que é? Então, tem estratégias para um ambiente, estratégias para outros? A gente sempre tem que entender com quem nós estamos comunicando, qual é a forma que essa pessoa vai compreender essa mensagem, para que a gente se faça entender. Imagine que você vai falar com a sua avó. A sua voz, vamos falar de voz. A sua voz vai mudar totalmente. Ah, Vai. sim. Vai. Você vai diminuir a velocidade, você vai aumentar o volume, porque talvez ela não escute tão bem. Verdade. Falar devagar faz com que ela consiga compreender melhor. Você vai articular mais a fala para que ela compreenda que a articulação é a movimentação dos lábios, da língua, dos dentes e do céu da boca. Quanto mais nós movimentamos, estou exagerando, Sim. mais a outra pessoa consegue entender, porque a gente tem visão periférica. Então, eu estou olhando nos seus olhos, mas eu consigo olhar tudo que está ao redor. Sim. E
a gente faz leitura labial, ela complementa a Complementa. comunicação, a sua dicção. Você vai emitir o som das palavras, das sílabas e das letras de uma forma mais intensa para que a sua avó entenda. E quando você estiver no bar com os amigos, com a sua família no final de semana, você vai estar mais tranquilo, falar de uma forma mais despojada, com um linguajar ali, de repente, de vocês, sabe, diferente. E quando você estiver numa empresa, aí de repente você vai mudar até, põe a voz mais no peito, uma voz mais grave, que traz mais autoridade e dica, né? Sim. Então, algo mais formal, fala com a voz mais no peito. Quando é uma coisa mais engraçada, as pessoas tendem a falar um pouco mais no nariz, fica mais comédia. É verdade. Ou às vezes as pessoas falam com a voz muito assim na cabeça, parece que é muito zen, tá muito perdido. Ou às vezes a pessoa fala até uma voz infantil. Tem gente que vai pedir pão, faz voz infantil. Por favor, você pode? Garçom, por gentileza. Nossa, faz total. Eu tô pensando nisso agora. Eu acho que eu faço isso sem querer. Porque a voz infantil faz com que a pessoa te ache querido, fofo. Começa a prestar atenção. Tá, meu. Cara, faz total sentido. Agora ferrou, meu. Agora. Eu acho que eu nunca prestei atenção, eu num bar conversando e eu pedindo pão. Mas faz total sentido, né? E é legal que é no bar onde mais se ouve. Você entendeu o que ele falou? Não entendi nada, deixa passar, né? Porque você conversa Lá tá ali tudo de uma bem não forma... entender, né? É, O lá tá problema é tudo outros bem. lugares, Você né? brinda e a vida que segue. Aham. Muito Segue bom. o baile. Segue o baile. Agora, ô Mari, nesse mundo onde a gente tem inteligência artificial agora, onde nitidamente os vídeos e textos eles estão robotizados, eu acho que isso vai ter um pico. Óbvio que a inteligência artificial e a tecnologia eles vão evoluindo e vão cada vez mais melhorando a comunicação deles, vamos dizer assim. Mas é perceptível que aquilo é produzido, vamos dizer assim. Você acha que o diferencial hoje das pessoas vai estar na comunicação verdadeira, no falar, no se expressar? Porque cada vez está digitalizado. Eu acho que as pessoas vão acabar valorizando mais o lado humano da coisa. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? O roteiro, ele é ótimo, mas ele não tem emoção, não tem alma. Exato. Utilizar a inteligência artificial para te dar uma luz, uma ideia, organizar os tópicos é super válido. Mas é importante que essas palavras e esse conteúdo caibam na sua boca, para que você possa comunicar de uma forma natural. Sim. Senão ficar robótico, parece um personagem. E as pessoas, elas vão ver. Não passa credibilidade. Então, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada de uma forma muito inteligente, mas não como muleta. Tem gente que utiliza o teleprompter para ler e fica robotizado. Você não precisa fazer um personagem, seja você. Sim. Você é o único. Deus te fez desse jeito, diferente de todo mundo, só tem um. Então fale do seu jeito. Eu não acredito que as pessoas têm que ser todas iguais, um padrão. Não, a gente vai utilizar o conhecimento de comunicação para aprimorar quem você é, do seu jeitinho. E a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, mas não como muleta. Senão perde a emoção, perde a verdade, perde a alma. E o pessoal não é bobo, não. Eles percebem. Eles Dá pra percebem. perceber, né? Dá. Eles querem a humanidade, a vulnerabilidade. Vídeos que as pessoas gaguejam, falam tranquilamente. Isso não é um problema para quem está acompanhando, porque isso é humano. A vida real é assim, né? E as pessoas se conectam. conectam Sim. com a verdade. Não, eu acho que o pior, assim, que me veio na cabeça agora, se vocês tiverem outras lembranças, pra mim o pior é o jogador de futebol. O jogo foi bom, a gente fez o que o técnico pediu, entregamos aí, eles falam todos iguais. Você raramente vê um jogador, tanto que quando tem um jogador que fala alguma besteira, aquilo voa, né? Todo mundo explode. fala, você viu o que aquele Foge cara do falou? contexto, Porque né? eles falam sempre a mesma coisa, da mesma forma, da mesma entonação, do mesmo jeito, né? Engraçado. E você comentou uma coisa importante também, Mari, assim, dentro de vídeos online ou reuniões, eu percebo que as pessoas também mudam essa entonação no online, lá no Zoom. Então, você percebe, às vezes a pessoa entra numa apresentação mandando super bem, né? Ela fala, oi, eu sou tal pessoa, vamos fazer isso, e agora eu vou ensinar vocês. E aí ela passa a ler.
E aí a coisa vai para um caminho totalmente diferente. Então, o que começou animando, você fala, poxa, isso vai ser legal demais. De repente, na parte que você precisa aprender, por exemplo, de uma explicação, você já não consegue prestar atenção, né? Isso acontece muito. Acontece. Quem está preso no texto não está com o contato visual. Se a gente perde o contato visual, a gente perde o aluno, a pessoa que está lá assistindo a gente. A gente conecta com o olhar. O que eu sempre indico é coloca tópicos e fale sobre o assunto. Ai, mas eu não consigo. Aí não é questão de ter medo de falar em público, é uma questão de estudo. Sim. Claro. Porque Não as dominar o assunto. não está dominando o assunto, então não consigo falar. O que eu gosto e facilita demais é dar exemplos e fazer analogias, que é uma forma da pessoa estar dentro, pede para participar, principalmente no online. Então, dá uma olhada, fale o nome das pessoas, porque aí a pessoa vai falar, puxa, tá atento. existe, Ele pode me né? chamar a qualquer qualquer momento. Porque quem lê um slide pode passar até uma insegurança para quem está assistindo. E é um diferencial mesmo, né? Assim, se você domina, tem familiaridade do assunto, aí a história é outra, né? Claro. Por mais que você gagueje, é humano, né? Uhum. Então, faz total sentido isso que você está dizendo. Agora, eu vejo também pessoas comunicando hoje em dia, principalmente em cursos técnicos, vou falar da minha área, as pessoas estão comunicando desenhando. É uma forma de comunicar também, né? Você já... Totalmente, Dani. E foi muito legal você tocar nesse assunto, porque existe a linguagem verbal e a não verbal. A verbal é tudo que nós falamos ou escrevemos, e a não verbal é tudo que nós comunicamos com o nosso corpo, com as nossas mãos, com as nossas expressões faciais, que é responsável por mais da metade da nossa comunicação. Então, desenhos, vídeos, outras formas fazem com que as pessoas se conectem. Principalmente em cursos técnicos, que tem palavras específicas, é mais difícil das pessoas Assimilarem, né? assimilarem, porque elas já estão aprendendo um vocabulário novo, além do conteúdo. Adorei essa forma de desenhar, porque prende a pessoa, gera curiosidade. Sim. E aí você retém o público. Eles passam a prestar mais atenção, né? Uhum, Não, sem dúvida. Agora, ô Mari, você é atriz, sim. né? Você tem faculdade de teatro. No que isso ajudou na sua comunicação? Porque interpretar é treino também. É muito treino. Você tem que decorar texto, você tem que botar emoção, você tem que se transformar num papel. Uhum. Como que isso te ajudou e como isso, por exemplo, pode contribuir para quem já faz algum tipo de comunicação? Um exemplo, pessoas que trabalham com vendas. E como que isso te ajudou e como você consegue passar isso para as pessoas? O teatro, ele faz com que a pessoa tenha consciência corporal, vocal e facial. Então, eu sei como o meu corpo se movimenta, eu estou à vontade com o meu corpo, com a minha voz, eu vou modular, eu vou criar outras expressões e ajuda demais em toda a vida. Por isso que eu criei o curso Eu Sou, que é através de técnicas de improviso e jogos teatrais que a pessoa se solta. Porque ela vai poder movimentar as mãos, ela vai ter uma voz mais segura, ela não vai ficar tímida, porque ela vai se soltando, vai ficando confortável com o próprio corpo. A gente tem memória muscular. Sim. Então, conforme você faz os exercícios e as dinâmicas no curso, você se sente mais seguro, mas, puxa, eu consigo, confiante. E nada como a confiança quando você está negociando. Exatamente. Trabalhar com vendas, puxa, você tem que ser bom em argumentação e persuasão. Então, a argumentação é tudo que você for falar que é lógico. Sim. E a persuasão, você vai utilizar a sua emoção. E quando você utiliza os dois juntos, é sucesso. Então, você tá conectado com a pessoa e mostrar interesse, puxa, você tem meio caminho andado na venda. Com certeza. Isso é super importante, né? Muito. Principalmente quer dizer, é importante para todo mundo, mas principalmente nesse caso para um vendedor, né?
Poxa, a persuasão é um fator, assim, crucial. Não adianta só conhecer o produto, né? Agora, dentro disso, lá fora a gente estava conversando no backstage e a Mari contou para mim uma coisa que eu achei super interessante, eu nem imaginava. E eu nem vou lembrar as porcentagens, vou te perguntar. Você comentou que existem porcentagens ali na fala, né? Uhum. E eu jurava para mim que o mais importante da fala era o texto. E não é, né, Mari? Conta pra gente. Não é. A palavra, o texto, é apenas 7% da nossa comunicação. 7%, Olha Fábio. isso, cara. 7%. Muito pouco. É muito pouco. As pessoas ficam presas na comunicação achando que é só o texto, mas não. A gente comunica demais através da nossa voz também, que é 38%. É um número muito alto. 38% é É altíssimo. altíssimo. Então, como que eu vou modular minha voz? Vou dar algumas dicas. Puxa, quero ter uma voz mais interessante, quero que a minha voz não seja tão monótona, quero prender a atenção das pessoas que estão conversando comigo. Então, primeiro, velocidade. Tem a velocidade normal, que é um bate-papo, é o que você vai utilizar mais. Quando você fala um pouco mais rápido, é um conteúdo que não tem tanta importância. Quando você diminui a velocidade, é que você quer que a pessoa preste atenção no que você está dizendo, porque é um conteúdo mais importante. E ela fez ao vivo aqui. Ela fez ao vivo. Muito bom, Eu muito prestei bom. atenção. Eu prestei atenção. Caramba, que legal. Tem o volume. Então, a gente já aprendeu a velocidade. Vamos para o volume. O volume natural do bate-papo é o que você mais usar. Se você falar mais alto, é porque você quer que o outro preste atenção. E se você diminuir, é aquela diquinha que você dá, assim... Ah, mas isso aqui é o que eu tô pensando. Então, diminui aquela conversa do lado, assim. A gente tem a dicção, que é a emissão do som, e a articulação, que é a movimentação, que facilitam a mensagem para o outro, para que ele possa compreender o que está sendo dito. E a pausa. Esse é o Essa canal. é importante. Esse Tem é o gente que nem canal. respira. Esse é o canal. Vamos falar da pausa, porque ela é muito importante. Muito. As pessoas acreditam que a pausa não é importante, ela é uma boa aliada. Porque numa conversa com tanto conteúdo, é preciso também que o outro tenha tempo de decantar as informações. Sim. Com um respiro de 1 segundo, acalma o outro e acalma quem está falando. Claro. Porque ela pode estar nervosa e assim, a gente não controla. Coração disparado, suador na mão, gagueira, boca seca, a gente não controla. O que a gente controla é o batimento cardíaco através da respiração. Vai a oxigenação para o cérebro e você volta e acalma. Então, essa pausa ela é válida. Não tem problema. E a gente preenche essa pausa com uma movimentação da mão, com a expressão gesto. facial. Pode tomar água. Por que não pode? Não precisa ficar falando toda hora. É natural ter sede. Sim. E a pausa dramática. A Para dramática gerar, é a mais famosa. A dramática é a mais melhor. A famosa. dramática é a melhor. pra gerar curiosidade no outro. Sim. Então, é super aliado a pausa. Vale a pena. A gente pode modular a nossa voz com a entonação, com um ênfase numa palavra. Lembrando que dependendo da ênfase que você dá numa palavra, ela muda o sentido da frase. Sim. Para você prender a atenção da pessoa, tem muitas formas. E fora o que o nosso corpo fala, mesmo quando a gente está quieto. Então, se você está numa conversa e a pessoa cruza o braço, Já é uma expressão. ela já pode estar fechada, ou às vezes ela não está concordando com o que você está falando e ela não se sente muito à vontade de falar. Essa é a mais famosa, né? A expressão mais famosa. Devem existir outras. Aí você se lembra de alguma, assim, que... Pra dar uma dica pra galera, assim? Você lembra? Sim, e eu vou falar a pose O do Fábio Fábio. faz. O que ele está fazendo aqui, ó. Filma o Fábio, pelo amor de Deus. Opa. Deixa eu ver. Fabião, o que você tá Vamos lá. fazendo? É quando a pessoa quer falar, Tá. mas ela tá segurando. Provavelmente ele tem perguntas, tá Nossa, pensando em algumas Eu tô coisas. cheio de pergunta pra fazer. Não é? E aí Olha você só. tá gentilmente aguardando eu terminar de falar. Então, é inconsciente. Essa mão que ele tava aqui, ó. Ele tá segurando a boca.
Ele tá louco pra falar, deixa eu fazer uma consideração, né? Como que é? Não, eu tô cheio de pergunta para fazer. Que legal. Não é legal? A gente Legal. começa a observar o outro. Interessante. Quando a gente entende como o nosso corpo comunica, é um caminho sem volta, porque a gente começa a utilizar como uma ferramenta para a gente fazer com que o outro compreenda, mas a gente também começa a ler o outro. É verdade. E aí, Aí é um, É um perigo. meio perigoso É aquela isso, velha né? história, né, cara? Se você não tem o conhecimento, você é burro. E as pessoas falam assim, burro no sentido de, tipo, às vezes eu prefiro ser burro num conhecimento pra não... Eu não quero aprender aquilo, porque se eu aprendo, eu passo a prestar atenção. E aí, é um mundo sem volta. Mas isso é imprescindível para, por exemplo, quem faz negociação. exatamente. É, pra quem Tá faz negociação. ali numa mesa de negociação, fechando um contrato ou fazendo uma venda ou qualquer outra coisa, qualquer outra conversa, né? Uma conversa entre namorados, por exemplo, marido e mulher, não é verdade? Aham. Então você consegue fazer leituras e a partir dessas leituras argumentar. Puta, eu vou por um caminho aqui, o cara tá muito armado. Como que eu vou desarmar esse cara, por exemplo? Então tem várias situações que a partir da leitura do não gestual, né? Não gestual não, desculpa. Do não verbal, você consegue tomar decisões. E aí você vai direcionando a comunicação, né? Não, muito legal. É São coisas importante. que eu, de verdade, desconheço. Tô aprendendo tudo agora. Tá sendo legal demais aprender isso com vocês, porque eu nunca prestei atenção. Salvo as padrões, né? Então, a pausa dramática é conhecida por todos, os braços cruzados, mas muito legal. Muito legal aprender E com Dani, vocês. vou pegar o gancho do que você falou e do que o Fábio disse sobre as vendas e vou dar mais uma dica extra, que são as mãos em cima da mesa. Quando você está numa negociação, imagina que é uma briga. Então, se coloque como um animal, assim. Eu quero um desconto, você quer vender. Quem que vai ganhar essa batalha? Quando a gente coloca as mãos na mesa, a gente mostra que a gente tem mais domínio da situação aqui. Então imagina, eu estou negociando, estou com a mão em cima da mesa. Olha a diferença de eu estar negociando com os braços para baixo. Nossa, diferença grande. Perde. De segurança, né? Segurança. Segurança. Aqui eu tô dominando. Eu tô maior que você. Porque eu tô avançando e o meu terreno aqui é maior. É inconsciente. Mas vale aí a dica para quem trabalha com vendas. Também Nossa, nunca gente, prestei isso é atenção fantástico, hein? nisso. Isso é fantástico. Bom, sempre eu fico já na vou mesma ficar posição. de olho nisso a partir de agora, Dani. Não tem jeito não, cara. Cara, Tem uma frase que o pessoal fala, ó, quanto mais você finge, mais você perde, assim, mais você desconecta, né? Porque a pessoa deixa de prestar atenção. Mas numa técnica de vendas, assim, às vezes tem uma estratégia que você usa de fingir, não sei se fingir é a palavra para essa estratégia, tá? Mas existem estratégias diferenciadas também, porque por mais que a pessoa conheça o que ela está vendendo, ela tem que às vezes aplicar ali uma estratégia diferente para concretizar aquela venda. Sim. As pessoas têm o falso entendimento de que um vendedor tem que falar demais. exato. Não. O vendedor escuta. Legal. Escuta. Quem fala é o cliente. É. Você faz uma pergunta e presta atenção, tem a sua escuta ativa para que você absorva tudo o que ele quer. Deixa ele falar. Quando ele terminar, você vai usar as próprias palavras que ele disse para argumentar porque você deve vender. E a pessoa fala, Era isso? exatamente isso que eu quero. Olha, você tá me dando exatamente o que eu quero. Sim, porque eu prestei atenção no que você disse e só tô replicando. Parece que você leu minha mente. Olha! Então é ter a escutativa. E a gente tem mania de achar que a gente sabe o que o outro vai responder. Ah, isso é um problema? Eu falo sobre escutatória. Principalmente com pessoas que a gente já conhece. Já sei o que ela vai falar, a gente não presta atenção. Que loucura é quando a gente está conversando com uma pessoa desconhecida, a gente fica mais atento, porque a gente não sabe para onde vai a conversa. Total sentido. Exatamente. E pessoas que não escutam para compreender a informação, decodificar e falar. Não, elas só estão esperando você terminar de falar e elas querem responder.
com a opinião delas. E a conversa começa a ficar muito louca, desconexa. Nossa, é Fala assim, mesmo. meu, Tronca tudo, né? eu tô falando algo, a pessoa tá respondendo outra coisa, porque ela tá pensando nela. E aí vem o ego, que é um péssimo conselheiro. A pessoa quer ganhar essa batalha na conversa, ela sempre quer achar que o que ela vai dizer é mais importante. E não, Exato. a gente tem que escutar Sim. para entender os dois lados. Né? O Dani falou sobre essa questão, né, da técnica, entre aspas, do vendedor, né? Mas qual é o limite de uma interpretação de um negociador, de um empresário ou até de uma conversa familiar? Quando eu acho que tem muita gente que exagera um pouco. Né? Então, realmente o cara ele acha que ele fala bem, ele fala demais e ele acaba exagerando. Como que a pessoa pode corrigir isso? Tem como fazer uma autoavaliação de si próprio ali e falar assim, beleza, eu faço isso. Dá para fazer uma autoavaliação e falar assim, puta, cara, preciso de ajuda. Sim, o primeiro passo é ver se você está sendo redundante, que é falar na mesma frase várias vezes o mesmo assunto. Pensa que ninguém tem tempo. Quando você vai mandar um áudio, Nossa, você tem que ir direto ao ponto. claro. Quanto menor for seu áudio, mais objetivo você vai estar sendo. Sim. E, claro, sempre perguntar para as pessoas que estão à nossa volta, que são nossa rede de amigos, de família, falar, eu estou me fazendo entender? Onde eu estou errando? A minha voz está soando arrogante? Eu estou tendo uma comunicação violenta? Estou querendo impor o meu pensamento? Eu estou perguntando o que você acha. Se você não está a favor da conversa, mas sim de impor a sua opinião, você afasta as pessoas. Exato. Então, vale essa reflexão e conversar com as pessoas. Pô, tô me fazendo entender, por que eu tô sendo tão Com estúpido? a cabeça aberta, né? Tem que Exato. estar com a cabeça aberta, porque a maioria das pessoas não gosta de feedback negativo, né? Sim. Assim, não é negativo não, vai construtivo, digamos assim, né? A gente não tá muito aberto a receber crítica. Eu conheço pessoas que, assim, parecem que elas são personagens. Então, elas tomam para elas esse modelo e aí elas falam sempre assim. Então, no caso, um vendedor que fala muito, às vezes ele fez um grande negócio e ele tomou para ele que ele tem que sempre falar muito, né? Exato. E aí, como que essa pessoa deve fazer? Porque, assim, a pessoa no trabalho ela fala sempre daquele jeito. Fora do trabalho, ela fala totalmente diferente. E às vezes faz mal para ela, né? Então, como ela se expõe sem ser um personagem hoje? São técnicas, né, Mari? Sim. Tem pessoas que criam esse personagem para que elas possam se sentir mais seguras, porque elas não estão à vontade na sua própria pele. Então, falta uma segurança e faz com que ela se coloque num outro corpo, numa outra posição, para conseguir lidar com a situação. E é muito mais fácil ser a gente mesmo. Como é confortável ser a gente mesmo. Mas eu entendo que é um processo. Sim. A pessoa cria ali uma persona para aquele momento, no trabalho, com o namorado, na igreja. Imagina, existem pessoas que começam um relacionamento, que é bem típico. A pessoa quer fazer um personagem para agradar o outro. Não sustenta. Não sustenta. Adianta. Vai chegar Em uma algum hora, momento a casa cai, a né? casa A cai. máscara cai. Uhum. As máscaras. E não é bom, porque a pessoa não está sendo sincera consigo própria. Então é importante buscar esse autoconhecimento, que é uma palavra bem falada, mas é importante. Você vê como que você se sente confortável falando. Porque aí, quando a gente trabalha o nosso eu sou, a gente conecta de verdade com as pessoas. Porque as pessoas querem essa conexão verdadeira. Personagem a gente vê na TV, no Netflix. Sim, É isso mesmo. é isso aí. E vem cá, Mari, a gente falou que você era atriz, mas conta pra gente aí, que trabalhos você já fez? Eu conheço, vi alguns, vários já, mas você fez diversos trabalhos, né? TV, teve teatro também. Sim, eu comecei com teatro mesmo, lá na Roosevelt, que é um espaço, assim, um celeiro de atores, tem muitos teatros nesse espaço, bem roots. Comecei lá, fiz teatro infantil, que eu sou apaixonada, Ah, fiz legal. pastelão, eu amo, porque eu sou uma pessoa que cresceu
vendo Chaves, Praça é Nossa, Escolinha do Professor Pastelão Raimundo. total, né? Pastelão. E nascida nos anos 80, fui uma criança que cresceu assistindo TV, SBT, Sim. Globo. Então imagina, Só tinha isso, né? quem que vocês acham que eu olhava e queria ser? Xuxa Meneghel. Não? Xuxa? Não, eu queria ser o Silvio Santos. Cê- Que Ó! legal. Eu queria ser o Silvio Santos. Ele é um excelente comunicador. A gente olhava para ele e eu falava, como ele consegue fazer com que todo mundo ficasse envolvido com ele? Ele fazia aquelas brincadeiras, as dinâmicas. Eu falei, quando eu crescer, eu quero ser o Silvio Santos. E aí eu brinco que o que eu faço é uma forma de até honrar aquela criança que queria, através de brincadeiras, fazer com que todo mundo se sentisse super bem. E o Silvio, ele foi um homem muito visionário porque ele acolhia todo mundo. Ele comunicava com todo mundo. Sim. Sim. E eu adorava. Então, desde criança, eu gostei dessa forma solta. E eu fui criada de uma forma que os meus pais me permitiam errar. Isso não era um problema. Que bom, né? Então, eu me experimentava, eu não tinha medo. Ah, errei, falei errado, tá tudo bem. Então, eu não fui uma pessoa que ficou acuada. Puxa, ai, não sei, não vou falar, porque vai que as pessoas vão me criticar. Não! Eu também sou formada em letras. Legal. E eu fui fazer letras primeiro, porque meu pai falou, quê? Vai fazer teatro? Não, vai fazer teatro. Não. Meu pai é comerciante, não. Vai fazer qualquer outra faculdade, depois você faz teatro. E eu fui fazer letras e dei aula na cultura inglesa. Legal. E eu percebi que dentro da sala de aula, os alunos se soltavam mais quando eles estavam imitando um personagem, porque aí você distancia do seu eu. Uhum. Então é muito bacana. E como atriz eu apliquei com um curso, mas fiz também muitos comerciais. Esse ano eu fiz Volvo e Sadia, já fiz, vamos lá, Rappi, Casas Bahia, Telecena, Vigor. Tô esquecendo. Toyota. São vários, né? São vários. Eu adorava tá nessa parte do audiovisual, mas eu confesso que eu gosto mais de teatro, porque eu gosto do processo. Eu falo que o processo, a experimentação, o desenvolvimento do corpo, como que é essa andada, como que essa pessoa fala, como que ela se relaciona com o outro, eu amo. E a apresentação é só a celebração do que foi feito. E quanto mais eu treino o meu corpo, mais eu me sinto à vontade e consigo me relacionar melhor com as pessoas. Meu, Legal. os grandes atores de telenovela, vamos colocar assim, sempre disseram isso, né? Eu lembro muito forte, eu era bem mais novo, o Paulo Altran. Ele fazia algumas participações em novelas, mas ele sempre deixava claríssimo: a minha paixão é o teatro. E eu acho que é por isso, né? Porque existe um negócio mais raiz no teatro, onde você explora mais coisas, né? Sim. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu tive a oportunidade de fazer Fundação das Artes. E tinha duas oportunidades ali: teatro ou artes. Desenho, eu desenhava muito bem. E aí eu optei por desenho. Se hoje eu fosse fazer alguma coisa, eu iria pro teatro. Olha que legal. Você entendeu? Por causa do que eu fui vivendo ao longo da minha vida, eu já não ia fazer desenho, não quero nem saber de desenhar. Hoje eu não desenho nem com a minha filha. Tem o Bob Goods, não sei o quê. Não quero nem pintar aquilo lá, mas no teatro acho que eu faria. E você se daria Interessante. muito bem, Fábio. E principalmente porque você trabalha com vendas. Sim. Você se daria muito bem e ia aprimorar ainda mais as suas técnicas que você já tem, já trabalha com isso, é super bem sucedido. Mas o teatro faz com que você perca totalmente a vergonha. Você vira sem vergonha e vulnerável. Essa é a palavra. No teatro, você não tem medo de passar por ridículo. Não tem medo do que o outro vai falar. Ah, o que ele vai achar de mim? Sim.
tanto faz, eu tô bem aqui comigo, tô feliz. Ai, mas o fulano não gosta de você. Ah, mas eu também não gosto de tanta gente, tá tudo bem. Sim. Exatamente. Então, é essa vulnerabilidade, você tá confortável, não se deixar afetar pela opinião do outro, que o teatro traz, faz com que você se comunique melhor em todas as áreas da sua vida. O pessoal que faz direito, os advogados, eles vão muito atrás de curso de teatro e de oratória. Sim. Eles precisam argumentar o tempo inteiro. Sim. E o corpo tem que estar muito bem Sim. posicionado. Sim. E a argumentação deles é o tempo todo mesmo, né? É Uhum. dentro do escritório, com o cliente, na frente de um juiz, sei lá, e até por aí vai. sustentação oral, né, que eles Uhum, fazem. exatamente. Sustentação oral, parece que o cara tá numa peça de teatro mesmo, né? Porque tem algumas que eles... É o que eu falei de exagero, né? Tem gente que exagera, tem alguns Sim. advogados que realmente... Mas assim, você vê que o cara tá... A questão do tom de voz, né? Eles elevam quando tem que fazer uma defesa um pouco mais ríspida, eles baixam. Não foi bem assim. Exatamente. Né? Agora eu lembrei do que você falou agora no começo, não é? Agora- Aí, tá vendo, Tudo tá cara? Agora fazendo ferrou, agora eu vou sentido. ficar prestando atenção em tudo agora. Muito legal, muito legal. Exatamente. Ô Mari, vem cá, de toda essa vivência, né? TV, teatro, em que momento a tecnologia entrou na sua vida? Que momento você olhou e falou assim, 2 momentos, conta pra gente 2 momentos. Em que momento você entendeu que você podia passar esse conhecimento para as pessoas? Porque uma coisa é você estudar e atuar. Outra coisa é você falar, não, eu tenho o poder de ensinar isso, né? E aí, um segundo momento, quando você pegou esse segundo step e falou, não, pera, além de ensinar, eu posso distribuir isso numa massa gigantesca. Eu vou para a internet com um produto, infoproduto, cursos como você tem. Eu disse que eu fui muito resistente, fui cabeça dura. Porque eu gosto do contato visual e até porque o teatro, ele é palco, ele é presença, ele é toque. Energia, né? Você sente. Legal. Esse movimento. É muito É teatral. teatro. Mas as redes sociais, elas fizeram com que eu refletisse muito. Porque hoje em dia você não consegue fugir. Se você tem um negócio, não tem como. Você precisa se vender. Os donos de empresa precisam se colocar à frente para comunicar, porque traz humanidade e o cliente quer essa humanidade. Observando esse nicho, eu falei, Opa. eu quero ajudar essas pessoas. Exato. Eu quero ajudar. Porque as pessoas falavam pra mim, pô, mas você grava story, como que você consegue falar tão à vontade? Porque eu não tô pensando no que o outro vai pensar de mim, eu tô à vontade. O importante é, eu tenho o conteúdo, eu sei o conteúdo, beleza, vai. Tem que ter repertório, tem que estudar. Sim, tem. E tem improviso. Saber, e como o ator treina muito improviso, ele está preparado para qualquer situação. E quando eu tive essa experiência de dar o curso para muitas pessoas, eu vi quanto eu conseguiria atingir com o meu curso através do online. Então, a tecnologia me aproximou muito dos outros estados. Eu não tinha noção. E conhecer outras culturas, porque o nosso país é tão rico, Nossa, tem e é pessoas enorme, tão né? diferentes. Enorme. Eu dei já curso no Amapá e no Rio Grande do Sul. Olha só. Toda a extensão. E fez com que, de verdade, aumentasse muito o meu faturamento. Eu não tinha ideia quantas mentorias, palestras, cursos eu poderia fazer através do online, ajudar muitas pessoas na minha casa, Exato. no conforto do meu escritório. Então, que delícia! Tenho também o infoproduto, que é um e-book, que pode comprar na Hotmart, tem ali o link no meu Instagram, que eu fiz uma revista, eu sou muito noventista. Adolescente dos anos 90, então eu fiz como se fosse uma revista Capricho. Capricho. Legal. Então, assim, sou eu na capa, e aí tem vícios de linguagem, comunicação verbal não verbal. E aí você vai ler a revista, ter essa nostalgia e de forma muito fácil comunicar. Esse é o meu intuito. Forma fácil, é na simplicidade. E é para todo mundo. Para todo mundo. Sem idade. Eu já dei aula pro diretor financeiro do Carrefour.
Olha aí, ó. Olha que E já legal. dei aula para a equipe de eletricistas em formação. Nossa, E é o mesmo curso. ele Porque abraça, né? todo mundo precisa se comunicar em todas as áreas. Sim. Então, já dei aula para advogado, para o pessoal que está começando na internet, que quer ser influenciador, que quer falar do próprio negócio, médicos. Olha, nesses anos, são 10 anos. 10 anos, né? Uma É década, uma né? década. E é igual. É a mesma metodologia. Porque eu ensino de forma simples, para que a pessoa possa aprender a aplicar no trabalho e na vida. Claro, claro. É isso que traz a transformação, né? Quanto mais simples e objetivo, acho que em qualquer coisa que você vá fazer, não tem que enfeitar tanto o pavão, né? Você tem que ser Sim. objetivo, tem que comunicar bem. Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade, não é nem dificuldade, na verdade, né? A gente tem hoje muita empresa que abre e fecha, mas as ideias são boas, né? O jeito de fazer essa comunicação, ninguém nem presta atenção que precisa fazer a comunicação. O que você diria para as pessoas que têm medo de falar? Porque às vezes o bloqueio está no medo. É assim, eu não vou fazer um vídeo. Eu tenho medo. Imagina que eu vou me colocar com a cara na internet. Imagina. Isso não é para mim. O que você diria para essas pessoas, Mari? Que é para você sim. Que você tem que colocar a sua ideia no mundo, deixar um legado, que só você tem o seu jeitinho de falar, tem as suas ideias. E realmente, Fábio, tem empresas super legais, ideias que morrem no papel, porque as pessoas não têm coragem. Falta coragem, porque o medo paralisa. O que o outro vai falar? Eu vou me sentir inseguro. E se rirem de mim? E se falarem que eu quero ser blogueirinho? Se alguém for falar, normalmente é alguém que nem te conhece. Sim. E aí? Por que você vai estar preocupado com alguém que você nem conhece, que você nunca viu? Tem que ter medo, né? Faz parte. Faz O parte. medo pode ser até uma ferramenta que a pessoa usa porque ela tem um trauma. Porque quando ela exato. foi criança, alguém tirou o sarro, riu dela quando ela foi fazer uma apresentação de trabalho. E aí ela não quer passar por aquele constrangimento de novo. E não fazer é uma forma de não enfrentar esse medo. Mas deixar sonhos morrerem no papel. Trabalhos que podem mudar a vida de tantas pessoas. Aí a pessoa pode buscar ajuda num curso de comunicação, num curso de teatro, num curso de oratória e principalmente no autoconhecimento. Às vezes fazer terapia transforma. Eu tive uma aluna que ela me contratou para fazer a mentoria, comecei a dar as dicas de comunicação e eu falei, chegou um momento que eu falei, olha, eu consigo te ajudar até aqui. O que está te bloqueando não é falar em público. São os seus traumas. Você precisa De terapia. de terapia. Aí é Aí outro um caminho. outro. Exato. Não é o medo de falar em público, não é o medo do vídeo. São traumas antigos. Puxa, mas se alguém falar de mim, e se o meu cônjuge falar, e a minha família... Você vê, a gente está preocupado com algo que nem aconteceu. Simula, né? E Exato. fica com aquilo travado na cabeça. Agora, de tudo isso que vocês falaram, é muito claro, assim, quem está na internet hoje enxerga, né? Antes as pessoas compravam de empresas, hoje elas compram de pessoas. Então, pessoas querem ver pessoas, acho que por isso mesmo que diversos empresários aí colocaram a cara nos seus grandes negócios. Então, as pessoas já tinham grandes negócios e elas decidiram ainda assim colocar a cara, né? E eu costumo dizer dentro da nossa agência de marketing digital, para os clientes, o pessoal ainda reluta de estar na internet. E eu falo para eles, olha, que interessante, né? Eu também sou dos anos 80. Então, assim, nos anos 80, quando você precisava de um advogado. Preciso de um advogado. Você falava pro seu amigo, eu preciso de um advogado. Ele falava, anota o endereço do meu. Uhum. E aí, em 1990, você falava, preciso de um advogado. Ele falava, anota o telefone do meu. Em 2000, preciso de um advogado. Ele falava, anota o e-mail do meu. Agora você fala, eu preciso de um advogado. Ele fala, anota o Instagram dele.
É isso aí. Exato. Exato. Então, se você passar o telefone, é até capaz do camarada achar estranho. Fala, não, telefone, mas ele tem Instagram? Eu quero ver se ele tem algum vídeo lá, quero conhecê-lo antes de realmente conhecê-lo. As pessoas pesquisam sobre as pessoas. Sim. Antes de fazer qualquer tipo de contratação, é uma constatação isso. Minha experiência é essa. Eu trabalho com inteligência de mercado e vendas. Eu já vi mais ou menos o comportamento de umas 100 mil empresas aí ao longo desses anos. O que acontece, cara? A grande maioria até hoje, tá? Não é por nada, até hoje. Às vezes você entra lá numa empresa, você tá pesquisando ela, Feliz Natal 2019. Sabe? Existe isso. E a maioria das empresas, tem poucas empresas. Como você disse, Dani, os caras, eles estão começando a fazer esse movimento agora de botar a cara. Mas ainda é uma parcela muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Só que isso está começando a virar para o consumidor um belo de um exemplo e a preferência tá para quem tem essa exposição. Sim. Não é, Maria? Eu acho que Exato. você tem esse entendimento também, né? Eu acho que as pessoas têm que buscar sim, né? A Mari tá aí, depois vai ter aqui o endereço dela, tudo Sem certinho, dúvida. né? Ela merece Mas muito, o curso dela é maravilhoso. Então, pois é. Dani. Então, eu vejo que não é nem uma questão de medo. E eu acho que talvez essa necessidade até dê mais medo ainda nas pessoas, né? Mas a gente tem que desarmar esse medo, mas só com a ajuda de gente que conhece, né, Mari? Verdade. E a tecnologia do celular tá tão maravilhosa que a pessoa consegue gravar um vídeo, tá ali na palma da mão. Antigamente não. Com boa Tinha qualidade, que contratar uma produtora, fazer um isso aí. roteiro. Era uma fortuna, tinha que marcar o dia da gravação. Não, agora a pessoa pega o celular e na hora fala. né? Exatamente. 5 minutos de vídeo, posta na internet e já tem milhões de visualizações. Né? Pronto. É isso. É o cartão de visita que você É, entrega ali para sim. É o seu, milhões de é o pessoas. seu portfólio pro mundo, né? Exato. Seu pro portfólio mundo. pro mundo. É a vitrine, isso a aí. grande vitrine. E aí, É. Fabião, o nosso tempo acho que se esgotou, mas a gente teria pelo menos mais umas 2 horas de bate-papo com a Mari aqui. Hein? Meu Deus, Mari. Se vocês não me pararem, eu vou. Olha, Eu gosto de bater um papo, Não. conversar. eu A tô gente- cheio de pergunta A aqui gente ainda. não vai te parar. A gente pode interromper por hoje, mas com certeza absoluta nós teremos outro episódio com a Mariana certeza. Guazelli. Sem Pode me dúvida. chamar, eu dúvida. vou amar. Que legal, muito bom. Muito obrigado, né, pela sua participação. Eu fiquei embasbacado aqui com as dicas, Sem com os dúvida. assuntos, né? Encantado com um assunto que eu amo, para falar a verdade. Então, te agradeço muito. Para mim foi uma aula isso aqui, não foi nem vamos dizer assim, um episódio de podcast. É uma aula para mim. Obrigado. E aí a gente tem a pergunta do programa, né, Dani? Ah, eu vou perguntar, mas eu também já vou deixar o agradecimento, porque, Mari, de verdade, eu que estou começando agora nessa área de comunicação, né? Sempre fui muito backstage, sempre fui muito lógico, então eu ainda sou tímido, sou meio travado e esse pequeno bate-papo que a gente fez aqui hoje já me abriu muito a mente, né? Então, de verdade, parabéns pelo seu trabalho. O trabalho que eu acompanho lá nas redes sociais. Eu te conheço há muitos anos e acompanho o seu trabalho nas redes sociais há muito tempo. É realmente maravilhoso. Você merece sucesso e vamos falar mais desse curso depois, com certeza, porque ele merece voar. As pessoas merecem conhecer seu curso, Mari. Agora, a pergunta do nosso podcast é: o que é a tecnologia para você e o que ela tem feito de diferente na sua vida? A tecnologia é ponte. É um caminho que eu construo para conectar quem eu sou ao que o outro pode acessar. Porque comunicação, ela não é só convencimento, ela é conexão. Então, cada fala, cada conversa, ela vai ter um resultado. Então, eu posso usar a tecnologia ao meu favor para abrir caminhos ou para construir muros. E eu escolho a tecnologia para construir pontes. Olha, Sensacional. você esperava essa resposta, Fábio? Ah, perfeito. Adoro analogias. Muito É uma bom. forma Mari. de as pessoas Muito lembrarem Sim, do conteúdo. Sem muito dúvida. bom. Fantástico. Parabéns pelo trabalho.
Muito grato de você ter vindo no nosso podcast. Foi uma aula de verdade. E deixa pra gente, Mari, suas redes sociais, o seu curso, o que você precisar, por favor. Obrigada, Dani. Obrigada, Fábio. Feliz em servir, em estar aqui nessa mesa, trocando ideia. Que delícia, que gostoso. E quero deixar para você que está acompanhando o podcast o meu Instagram, que é @mariana.guazelli. Lá você pode acompanhar os conteúdos de comunicação, as dicas que eu posto. E tem um link que você já tem acesso ao meu WhatsApp, ao e-book e à apresentação dos cursos. Vou amar te conhecer, bater um papo e te ajudar a se comunicar com assertividade. Muito bom, muito Muito bom, bom. Mari. Show de bola. Bom, Dani, terminamos mais um. Uma pena que acabou. Uma pena que acabou. Eu tô acabando esse podcast triste. Eu A gente tô tinha com mais no papo. coração aqui, mas vamos nessa. Teremos mais um episódio em breve, hein? Ai, que delícia! Não vai ter como. Não vai ter Tem jeito. muito assunto, Tem cara. muito Comunicação é o assunto do momento. E esse cross com a tecnologia faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Bom, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações. O Porta 443 está também no Instagram. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.